Hoje vamos conversar sobre o livro O Grande Divórcio, de C.S. Lewis, publicado originalmente em 1945 e lançado aqui no Brasil em 2020 pela editora Thomas Nelson. A ideia do C.S. Lewis é dar um tipo de resposta a um outro livro, O Casamento do Céu e do Inferno, de William Blake. Resumindo, é uma narrativa em primeira pessoa, onde o personagem narrador tem uma visão do pós-morte. Trata-se de uma cidade, um lugar intermediário, digamos assim. E para sair desse lugar intermediário, as pessoas têm que entrar num ônibus. E é nesse ônibus que o personagem narrador conhece um outro personagem que tem apenas o nome de O Poeta. Aliás, os personagens eles não têm nomes, com algumas exceções. E esse personagem é uma figura bastante interessante. E quando eu li essa descrição desse personagem, eu pensei, será que o C.S. Lewis está falando do Walter Benjamin? Vamos ler a descrição desse personagem e aí vocês me dizem se parece ou não com o Benjamin. O sujeito parecia ser um homem particularmente marcado por maus tratos. Seus pais nunca o apreciaram e nenhuma das 5 escolas em que foi educado soube lidar com um talento e um temperamento como o dele. Para piorar a situação, era exatamente o tipo de aluno em cujo caso o sistema de avaliação funcionava com injustiça e absurdos máximos. Foi somente ao chegar à universidade que o rapaz começou a reconhecer que todos esses desrespeitos não acontecem por acaso, mas são resultados inevitáveis do nosso sistema econômico. O capitalismo não apenas escravizou trabalhadores, mas também viciou o gosto e vulgarizou o intelecto. Daí o nosso sistema educacional e a falta de reconhecimento de novos gênios. Essa descoberta fez dele um comunista. Entretanto, com o advento da guerra e a aliança da Rússia com governos capitalistas, ele se viu mais uma vez isolado e forçado a se tornar um objetor consciente. O poeta confessou que as indignidades que sofreu nessa fase de sua carreira o amarguraram. Concluiu que poderia servir melhor a causa indo para os Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos também entraram na guerra. Foi a essa altura que, de repente, ele passou a considerar a Suécia o lar de uma arte realmente nova e radical. Mas os vários opressores não lhe facilitaram a partida para o novo país. O homem passou por problemas financeiros. Seu pai, que nunca havia progredido além da mais atroz complacência mental e presunção da era vitoriana, provia-lhe uma mesada ridiculamente inadequada. Além do mais, ele também fora muito maltratado por uma moça. No início a considerava uma pessoa realmente civilizada e madura, mas com o tempo ela inesperadamente se revelou alguém de preconceitos burgueses e instintos monogâmicos. Ciúme e possessividade particularmente eram características que ele detestava. Ao final, a moça se mostrou mesquinha até com respeito ao dinheiro. Foi a última gota. Sua decisão foi pular embaixo de um trem. Por que eu tive a impressão de que C.S. Lewis estava falando do Walter Benjamin com esse personagem, o poeta? Nessa leitura é possível identificarmos características parecidas, semelhantes à vida do Benjamin e outras que não se parecem tanto assim. E é aqui que eu quero explorar um pouco dessas semelhanças e diferenças. Benjamin não era um poeta. Ele tinha interesse pela poesia, principalmente a poesia de Baudelaire. Ele tinha interesse em uma nova forma de narrativa, tanto é que ele compunha alguns textos em formato de mônadas. Mas ele não era exatamente um poeta. As grandes diferenças estão quando se trata da relação com a família e a escolarização do personagem, o poeta. Benjamin tinha uma relação relativamente boa com a sua família. Seu pai não era um sujeito mesquinho, mas nós vamos falar dele em outro momento. E quanto à escolarização, é bastante diferente do que foi a experiência do Benjamin com a escola. Pelo menos pelo que a gente tem acesso através de escritos como Infância em Berlim, em torno de 1900. Mas o ponto é, o personagem, o poeta, é um sujeito não ajustado.
com o seu tempo, com a sua sociedade, com as ideias do seu tempo. E o Benjamin era um sujeito não ajustado. É no segundo parágrafo que essas semelhanças elas são mais evidentes, por assim dizer. Primeiro, com relação ao não reconhecimento acadêmico. A tese de livre docência do Walter Benjamin para a Escola de Frankfurt, a origem do drama trágico alemão, foi rejeitada pelo Departamento de Estética e assim fecharam-se as portas para uma carreira acadêmica, para uma carreira docente. Benjamin é um crítico do capitalismo, principalmente a partir da segunda metade da década de 1920. Benjamin já tinha, desde sua juventude, uma opinião contrária ao capitalismo, ele era crítico, tinha contato com ideias socialistas, com ideias anarquistas, com outros pensadores críticos, mas é a partir do contato com a obra de George Lukács que ele se afirma como um autor marxista. Ou melhor, que ele passa a se aproximar melhor do marxismo. E o Benjamin faz uma leitura original do marxismo. Ele se apropria de conceitos e categorias criadas por Marx e Engels e dá um outro sentido, agrega com outros elementos, com outras referências que ele tem, tanto da literatura quanto do judaísmo. Portanto, a leitura marxista do Benjamin se distancia daquela ortodoxia criada na então União Soviética, particularmente no período de Stalin. O capitalismo também viciou o gosto e vulgarizou o intelecto. Quando eu li isso, eu lembrei do conceito de pobreza de experiência que o Benjamin desenvolve em alguns textos, particularmente Experiência e Pobreza, mas que está presente também em textos como O Narrador e outros. Benjamin é um filósofo interessado na literatura, nas artes de maneira geral, na fotografia, na filmagem, e ele analisa exatamente isso, de como que o capitalismo viciou o gosto e também vulgarizou o intelecto. Benjamin era um comunista? Bom, aí a gente precisa problematizar um pouco. Benjamin se aproximava do marxismo, ele era um marxista no sentido original, por assim dizer, mas com relação ao comunismo é preciso ter um certo cuidado. Benjamin nunca se filiou a um partido comunista, por exemplo, e a própria militância do Benjamin era diferente do que o movimento comunista da época pretendia. Enquanto os movimentos comunistas olhavam para os movimentos dos trabalhadores organizados, sindicalizados e dentro dessa estrutura, Benjamin olhava para quem estava fora da estrutura, para o lumpen, para os excluídos, para aqueles que não são, para os que são invisibilizados na sociedade. Benjamin olha para o marginal. Por isso ele se interessa por sujeitos como Charles Baudelaire, um sujeito que representa um tipo que está em extinção com o avanço da modernidade capitalista. E esse próprio interesse dele pela literatura, pelas artes, enfim, não era tão bem vista assim na época, pelo menos para os marxistas ortodoxos. Isso é perfumaria, diriam. O que importa é falar da estrutura econômica, social e assim por diante. Mas nós temos na narrativa um elemento muito importante para o Benjamin e para sua própria trajetória pessoal e intelectual também. A aliança da Rússia com governos capitalistas. A assinatura do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. O famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 23 de agosto de 1939. Foi o estopim para o Benjamin e para outros também, que viam na União Soviética a esperança de fazer frente à ameaça nazista. E naquele período, naquele momento, isso foi um golpe muito duro. E que foi o gatilho para o Benjamin escrever as suas teses sobre o conceito de história. E para convencê-lo de que, de fato, a Europa não era mais lugar para ele. Foi a partir de então que ele cogitou aceitar o convite ou a dica de Horkheimer, Adorno e outros de se mudar para os Estados Unidos. Basicamente, fugir da Europa para os Estados Unidos. E é aqui que nós temos um ponto semelhante, mas também discrepante na descrição do personagem, o poeta.
Durante a década de 30, depois da ascensão do regime nazista na Alemanha, Benjamin esteve exilado em diferentes países da Europa. Passou pela França, pela Espanha, pela Dinamarca. Não me consta que ele tenha ido para a Suécia, mas de fato ele procura fugir para os Estados Unidos em 1940, em setembro de 1940, e essa fuga através da França, atravessando a fronteira para a Espanha, ela acaba sendo uma fuga frustrada. Os vários opressores não facilitaram a partida para o novo país. O homem passou por problemas financeiros. De fato, a vida pessoal do Benjamin foi bastante complicada, e uma dessas complicações era com relação às finanças. Benjamin era de uma família de judeus askenazi assimilados. Seu pai era um banqueiro e um comerciante. Entre outras coisas, ele vendia antiguidades, ele tinha relações com a França e, enfim. A família da sua mãe também era bastante relacionada, o que colocava essa família numa classe média alta em Berlim do início do século XX. Situação essa que mudou radicalmente a partir da década de 1920. O Walter Benjamin se casou em 1917 com Dora Sophie Pollack, com quem teve um filho, Stefan, em 1918, mas o casamento foi bastante complicado. Uma dessas complicações era com relação ao dinheiro. Benjamin não tinha como sustentar a sua família sozinho. Tanto é que em 1921 ele voltou a morar na casa do pai. Os tempos eram difíceis e ficaram ainda mais difíceis com a morte de seu pai em 1926. Em 1928, se separou de sua esposa Dora. E um dos fatores também para que a vida matrimonial do Walter Benjamin fosse tão complicada é que ele teve uma relação extraconjugal com a Asia Lasses, que era uma atriz russa, letã na verdade, bolchevique, que foi uma influência importante na sua vida, tanto na sua vida pessoal, mas também foi uma referência intelectual para ele. Foi através da Asia Lasses que o Benjamin conheceu a União Soviética na década de 30. Ele conheceu a experiência soviética e isso apenas fortaleceu as críticas que ele tinha à maneira como o socialismo, como o comunismo vinha sendo implantado nesse país. Sobre isso, para quem tiver mais interesses, basta ler os seus diários de Moscou. E chegamos ao final da vida desse personagem, o poeta, que dá um fim à sua vida se suicidando. Benjamin também se suicida. Não da mesma maneira que o personagem, um poeta, mas justamente durante a sua fuga frustrada para os Estados Unidos. Pelo menos, essa é a narrativa oficial que nós temos através das autoridades da cidade que ele estava, na Espanha. Mas há controvérsias. O fato é que antes, já em 1932, Benjamin já havia cogitado o suicídio. Quando ele estava também passando por um perrengue nessa fase da vida dele, quando ele estava em Ibiza, depois foi para Nice, na França, numa situação também bastante complicada. Bom, ao que me consta, não há registros de que C.S. Lewis tenha lido Walter Benjamin, tenha conhecido, seja a sua pessoa, seja a sua obra, bem como o contrário. Por isso, em vez de ficar fazendo especulações aqui, eu prefiro apontar semelhanças e diferenças entre esses dois pensadores, entre esses dois autores, com a ideia de que sim, é possível aproximar C.S. Lewis e Walter Benjamin. Ambos foram profundamente influenciados pelas guerras mundiais. C.S. Lewis lutou na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra ele não foi a combate, mas se envolveu, participou de muito do movimento criado na sociedade britânica na época, e foi justamente a partir das transmissões que ele fazia na rádio na época que esses textos foram reunidos depois e deram origem ao livro Cristianismo Puro e Simples, uma das suas obras, talvez uma das suas obras mais conhecidas. Já o Benjamin, bom, toda a sua vida é marcada por esse entre guerras. Toda a sua reflexão é marcada por esse choque
que a Europa experiencia, pensando, bom, é isso que a modernidade nos legou? E mais ainda com a Segunda Guerra Mundial, particularmente com a perseguição nazista. Benjamin era um judeu de esquerda, associado com movimentos socialistas, com movimentos artísticos como o surrealismo, enfim, o que não faltava eram motivos para os nazistas não o terem em boa conta. Ambos têm uma experiência com a religião. Benjamin, judeu, tinha uma aproximação grande com Scholem, mas que a sua leitura do judaísmo é uma leitura laicizada, onde ele se apropria de muitos conceitos, categorias também que vêm da religião judaica, e a partir disso ele constrói também o seu pensamento. C.S. Lewis, que uma boa parte da sua vida, da sua juventude, se tornou ateu, mas que posteriormente ele se converte então novamente ao cristianismo e se torna talvez um dos maiores leigos, apologetas do cristianismo no século XX. Ambos têm um interesse pela literatura. C.S. Lewis possuía formação em letras, em literatura, em linguística, foi professor de literatura medieval e renascentista da Universidade de Cambridge, e ele mesmo era escritor de obras de ficção também. As Crônicas de Nárnia talvez sejam a sua criação ficcional mais conhecida, embora ele tenha também outros escritos bastante interessantes. Benjamin, além do interesse por Baudelaire, que nós já falamos, ou pela narrativa, tinha um gosto especial pela literatura. Era crítico literário, atuou também como tradutor, tendo traduzido para o alemão a obra de Charles Baudelaire, e também Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. A principal diferença entre os dois? C.S. Lewis teve uma carreira acadêmica de sucesso, enquanto Benjamin teve a sua carreira docente frustrada. E o que para mim é a principal semelhança entre os dois? Ambos são críticos da modernidade, porém de pontos de vista diferentes. Benjamin, um pensador marxista, revolucionário. C.S. Lewis, um pensador conservador. E aí você pode estar se perguntando, mas como isso é possível se ambos são tão discrepantes com relação aos seus pontos de vista? Como é possível que se aproximem? Como é possível que o pensamento de C.S. Lewis dialogue com o pensamento do Walter Benjamin? Bom, o próprio Benjamin lia autores conservadores. Seus textos são cheios de referências tiradas, apropriadas de pensadores conservadores. E a maneira como Benjamin os lia era seguindo a ideia de não deixar a tradição nas mãos dos tradicionalistas. Talvez até poderíamos pensar como uma espécie de trollagem da parte do Benjamin. Uma boa sacanagem intelectual com esses autores. O que é marcante também porque ambos estão em lugares sociais diferentes. C.S. Lewis está bem ajustado à sua sociedade, à sua posição social à época, mesmo sendo ele irlandês, da Irlanda do Norte, mas que faz parte da comunidade britânica. Tanto é que ele galgou um lugar de destaque, de sucesso em universidades conceituadas da época. Oxford, Cambridge, conceituadas até hoje, diga-se de passagem. Já Benjamin, todo aquele sucesso, toda aquela posição que galgaram como uma família de judeus assimilados na Europa do início do século XX, logo ruiu. E isso é fundamental para compreender por que ambos olham para a sociedade moderna com pontos de vista tão distintos. C.S. Lewis é um crítico do socialismo e das experiências socialistas do seu tempo, particularmente da União Soviética. Mas Benjamin também o era. De novo, ambos de pontos de vista diferentes. C.S. Lewis, de um ponto de vista conservador, e Benjamin a partir de uma leitura original do Marx. Uma volta ao próprio Karl Marx. Quase num exercício de pensar o que Marx diria da maneira como estão se apropriando do seu pensamento e como estão lendo a sua obra. O que de certa maneira me faz pensar também nos conservadores atuais, brasileiros ou não. Um conservadorismo que é mero saudosismo,
mas tão pobre de referências, tão pobre de leituras, que só me faz lembrar da pobreza de experiência que o Benjamin tanto apontava. Mas quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Faz um tempinho que eu tenho lido o C.S. Lewis e a cada outro livro que eu leio dele, apenas vejo que é um autor muito instigante, que realmente contribui de maneira fundamental para exercer o pensamento crítico. Não custa lembrar, curta o vídeo, comente e compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo.